Começando com o top 3, que começou com Max Verstappen, que ganhou essa corrida. Aliás, antes da gente falar do top 3, vamos passar uns minutinhos aqui para falar de Max Verstappen. Que piloto bom, né, cara? Porque o cara tava em nono, largou, tudo bem, ele tem o melhor carro, aquela história toda, né? E eu acho que é um ponto que a gente tem que discorrer. E o pessoal basicamente assim, ele estava em nono, na volta 15 ele já estava em segundo, ele cuidou dos pneus, que eram os pneus duros, de uma maneira mágica, porque ele fez uma parada só, e eu acho que foi na volta 40, ele foi o último piloto a parar, pra você ter uma ideia, na volta 45, então ele guiou 45 voltas com o mesmo pneu, dando volta rápida em cima de volta mais rápida. Você só percebe quando o piloto é diferenciado quando você vê pilotos fazendo isso. Então quem que faz isso? Verstappen na sua melhor época agora, Hamilton, Schumacher, Senna, enfim, o Button também era muito bom disso. Então a gente sabe que o piloto é diferenciado por conta disso. Vamos gastar um pouquinho aí dos minutinhos para falar de Max Verstappen para depois analisar a corrida, Jonas. É impressionante, né? Não é só carro, é braço, né? Não é só carro. Tanto que não é só carro porque assim... E olha que eu não acho o Pérez tão mau piloto e você vê a diferença dos dois. Assim como, por exemplo, voltando aos pilotos que você falou, né? Schumacher, que é Hamilton. O Bottas não é incrível, mas o Bottas é ok. Você vê o Hamilton dava um show. Mas eu acho o Bottas mais fraco do que o Pérez. Sim. Aí você fala Schumacher, companheiro, Barrichello pra mim é melhor que os dois. Sim. Barrichello era um ótimo piloto e o Schumacher é melhor. Uhum. Aí você pega o Senna com, sei lá, o Berger, foi um companheiro clássico deles, assim, na época que o Senna tava ganhando, né? O Berger também era bem bom, assim, sabe? Tipo, só que o outro cara é muito melhor. Tipo assim, não dá pra saber se sem o Senna o Berger seria campeão. Eu acho que o Rubinho com certeza seria campeão sem o Schumacher. Não dá pra saber se o Bottas seria campeão sem o Hamilton, sabe? Tipo, E talvez o Pérez até tenha material pra ser campeão se não fosse o Verstappen. Porque ele é bom. Mas o outro é muito melhor. O Verstappen é muito melhor. O que ele fez essa corrida, eu não imaginaria o Pérez fazendo. O Pérez poderia ganhar a corrida, se fosse outro piloto, poderia. Mas da forma que foi, não acho. Se fosse assim, Pérez e Mark Webber, aí eu acho que não. Mas quando você pega um piloto que é muito elite, assim, muito moldado para o nível da Fórmula 1, você percebe que a pessoa tem uma diferença, né? Porque assim, largar de nono e ficar em segundo nas 15 voltas, a gente já sabia, a Red Bull é o melhor carro, né? Mas você vê a diferença quando o cara com pneu duro, com as mesmas quantidades de voltas, com pneu médio, vai lá, passa, e na hora da parada dos boxes, da hora que o Pérez para nos boxes, ele tá tipo 17 segundos na frente do Verstappen. E quando troca, ele volta 3 segundos atrás, tipo, ele tirou 15 segundos ao longo da corrida, sabe? Era 3 décimos, 2 décimos, 1 décimo e meio, 3 décimos, 5 décimos. E aí, cara, vai minando o piloto, o segundo piloto, nesse caso, que é o Pérez. E aí, quando passou, aí já era. Na última, faltando 5 voltas para acabar a corrida, o Verstappen de pneu médio novo contra um Pérez de pneu duro usado. Não tem nem o que fazer, sabe? Não é outra categoria de corrida. Tanto é que a passagem foi tranquila, não tinha o que fazer, né? Eu achei até que o Pérez até segurou bem. O Pérez até que segurou bem, porque ele defendeu a posição e tal. Só que ele também não ia fazer o louco e ia jogar o cara no muro, né? Sim. Tipo assim, não passou de primeira. Passou fácil, mas não foi de primeira. Ele segurou 1 ou 2 curvinhas aí e não deu. Tanto é que eu acho que o Pérez se conformou tanto que ele mesmo que admitiu, assim, dava pra ver que ele tava tipo, tô inconformado. Esse que é o problema. Eu acho que essa é a maior frustração do piloto. Pô, eu dei meu máximo, eu tô aqui, o cara que tava em nono chegou 5 segundos na minha frente ainda, sabe? O Verstappen tirou por volta de 30 segundos ao longo da corrida. É muito tempo. É muito tempo. Então, assim, o que o Verstappen fez é cenários daqueles grandes campeões que a gente viu. A gente viu em 2021, Hamilton fazendo isso, largou de último na sprint e chegou em primeiro, sabe? Passando Bottas, que estava em segundo, na corrida do Brasil também, largou lá atrás porque teve aquela sequência de punições, chegou em primeiro também, ganhou as 2 corridas. São nesses momentos que a gente vê a diferença dos pilotos. O Hamilton fez isso várias e várias vezes, em ocasiões em que ele estava com a Mercedes e por uma questão adversa, ou chuva tal, ele teve que largar em nono, 11º, alguma coisa assim, né? E o ano passado o Verstappen fez a mesma coisa em Spa. Ele largou lá de trás e na volta 6 ou volta 10 ele já estava em primeiro. É surreal a capacidade dessas pessoas. Agora, o cuidado com os pneus que ele teve
eu não vi nenhum piloto fazendo igual. Nenhum piloto fazendo igual. Foi muito incrível. E olha que assim, que o Pérez, ele também é conhecido por ser um cara que cuida dos pneus, né? Ele é uma das características dele, lembra... É que agora na Red Bull ele não tá fazendo tanto, é porque a Red Bull tá bem superior, mas na época ele tava ali na Force India, sei lá o quê, ele sempre era um dos últimos a parar, sempre vinha com as táticas bem interessantes, porque ele é um desses pilotos que sabe cuidar dos pneus. Nesse caso aí, quem se mostrou um piloto nesse nível é o Verstappen. Lógico, né? Tendo o melhor carro, sabendo do potencial do cara, eu acho que ele agora já tá naquela parte da sintonia fina dele mesmo, entendeu? Ele já tá continuando sendo agressivo, mas sabendo a hora de ser agressivo, que é diferente de você só ser agressivo. Então ele sabe a hora de ser agressivo, sabe a hora de poupar pneu, sabe a hora de pegar um pouquinho, dar um pouquinho mais com o carro, sabe a hora... Isso é que vai fazendo o piloto ficar o piloto perfeito. Eu acho que o piloto sim tem que ser agressivo, mas não só ser agressivo, ele tem que saber dosar essa agressividade. E isso o Max Verstappen está aprendendo a fazer muito, muito bem. Então, agora sim, tipo, se as equipes não se mexerem ainda para esse ano, já acho difícil, mas se não se mexerem nos próximos anos, a gente vai ver uma dinastia enorme do Max Verstappen aí. Exatamente, né? Não diria nem da Red Bull, é do Max Verstappen mesmo, né? Como foi o Hamilton com a Mercedes, né? Foi uma dinastia Hamilton. E talvez ali quebrada em 2016 pelo Rosberg, né? Olha, eu aproveitando, eu acho que o único caso em que um companheiro de equipe subjugou, assim, superou o seu primeiro piloto, eu acho que foi o Rosberg, né? Eu não conheço nenhum outro caso, talvez Senna e Prost, que eram muito parecidos ali, que eram talentos muito, muito semelhantes, mas de resto eu não consigo ver um outro... Eu acho que... Porque eu acho que o Senna e o Prost, como você falou, mesmo nível, né? Mesmo que o Senna não tinha não era campeão, era o mesmo nível que o Prost. Sim. O Rosberg não é do mesmo nível que o Hamilton. Não é ruim, mas não é do mesmo nível que o Hamilton. Então, tanto é que ele espanou, né? Desistiu, aposentou. Exatamente. Falou, o meu máximo é esse, não quero mais isso pra mim. Então, eu acho que talvez, como você falou, talvez tenha sido o único campeonato que o piloto, tipo, o pior piloto, não tô falando que o Rosberg é ruim, mas o pior piloto entre os dois acabou ganhando, sabe? Sim, eu acho também. Eu acho que eu não lembro de nenhum outro, assim, porque a gente pode pensar Piquet e Mansell, mas os dois têm um muito parecido. Piquet era melhor, sim. Não consigo imaginar agora resultados assim. Sempre o primeiro piloto era campeão. No caso de 2016 deu Rosberg. Ou senão os caras tinham um nível parecido. Você pensar e aí cada um ganhou um. Você pensar no Villeneuve e no Rio, pra mim os dois tinham um nível meio parecido, assim. Então, tipo, qualquer um dos dois podia ganhar. Na verdade, né? O Villeneuve cada um ganhou, então. Não, um pra cada um podia ganhar. O Rio ganhou primeiro e depois o Villeneuve. Mas os dois tinham um nível parecido, não era tão discrepante. Entre o Rosberg e o Hamilton, eu acho até discrepante pra caramba. Eu acho que Rosberg e Hamilton é tipo Vettel e Webber pra mim. Comparando, assim, a diferença dos dois. Eu via o Webber campeão, porque não deu, né? Principalmente ali em 2012, né? Eu acho que tem uma diferença maior entre o Vettel e o Webber do que o Hamilton e o Rosberg ainda. Tá, pode ser. Bom, enfim, falando um pouquinho do Verstappen, né? Então vamos lá, Jonas, sua nota para Max Verstappen. A minha nota para Verstappen é 9,5. Eu vou tirar meio ponto só porque ele errou na primeira volta ali e acabou largando atrás. Porque aí foi erro dele. Foi erro dele, não foi erro do carro. Então, para não dar 10, vou dar 9,5. Mas pela corrida é 10, mas pelo final de semana 9,5. Eu vou na sua, mas eu não vou pôr 9,5. Eu acho que ele foi mais do que o erro. Porque assim, ele errou, mas não causou acidente. Ele só não acertou. Ele não errou, ele não acertou a volta, vai. E aí na segunda tentativa ele não tentou, mas por isso eu vou dar 9,8. 9,8 para o Max Verstappen. Vamos lá então, Jonas, seus comentários para Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, para mim, cara, ele fez uma corrida o máximo que dava, assim. Se você for ver, ele fez uma corrida quase perfeita também, porque ele é pior que o Verstappen. Ele liderou, largou bem, se pegar o final de semana, ele fez a pole, largou bem, tava indo bem. Acho que a única coisa ali foi a gestão dos pneus, que ele não conseguiu controlar tão bem quanto o Verstappen. Eu acabei de falar que ele é bom nisso. Mas aí também eles estavam em táticas diferentes, né? Então, talvez ele forçou um pouco mais com um tipo de pneu que não era para forçar, e aí acabou dando problema. Mas eu achei que ele foi bem. Eu vou dar 8,5 pro Pérez. 8,5. Olha, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que o Pérez fez uma corrida perfeita pro nível dele.
A única diferença é que o companheiro dele de equipe é o Max Verstappen. Então, assim, eu não acho que ele gastou mais pneu, eu acho que ele fez uma corrida incrível, porque ele ficou muito na frente do Alonso ainda. É uma corrida do nível que ele é capaz de fazer, foi rápido e tal, só que o Verstappen... É que, assim, não é demérito do Pérez, é super mérito do Max, porque ele foi muito, muito incrível. Então, eu acho que ele fez uma corrida muito boa, impecável, não chorou, não defendeu quando tentou defender. Quando ele precisou fazer a volta mais rápida, ele conseguiu, não errou, foi tudo certo. O problema é que o Max Verstappen é melhor que ele, só isso. Por isso eu vou dar nota 9 para o Sérgio Pérez. Boa. Fernando Alonso, mais um pódio para o nosso espanhol. E aí, Jonas? Mais um que fez corrida o máximo dá pra fazer. Para ele também foi perfeita, largou bem, tentou ameaçar o Pérez ali na largada, não conseguiu, e foi fazendo a corrida dele. Até fez umas ultrapassagens legais, e mais uma vez a gente tem que falar. Que visão, sei lá, com o Fernando Alonso, que eu acho que ele ficou sozinho nessa corrida, ele falou mesmo que foi uma corrida muito solitária, mas que visão que ele tem, ele conseguiu ver pelo telão o Lance Stroll ultrapassar alguém e ficou comentando no rádio. Eu tô achando que a Alpine, em vez de Alpine, né? A Aston Martin, em vez de colocar um engenheiro pro Stroll, coloca um rádio ligado direto no Fernando Alonso e o Fernando Alonso vai dando dica pra ele durante a corrida. Eu acho que na telinha dele, eu acho que na telinha dele no visor, eu acho que tem um cara com um drone mostrando a câmera de cima e ele não vê as marchas, ele vê a telinha e tá vendo o que tá acontecendo na corrida ali. Ou ele deve estar naquele live map do F1 TV, porque não é possível, cara. É bizarro o que ele faz. Os caras até ficaram zoando, porque fizeram essa pergunta pra ele na coletiva depois, né, dos 3 primeiros. Alguém fez a coletiva e o Pérez e o Verstappen ficou zoando. Bem isso, você coloca você no rádio dele direto. Como é que você consegue ver essas coisas, sabe? Tipo assim, que é impressionante, assim, é impressionante o que o Fernando Alonso faz. Não, eu acho que o Alonso não dá ponto sem nó, né? Então, eu acho que ele faz um pouco disso pra minar a cabeça do Stroll também, do tipo, cara, esse cara é uma máquina, esse Fernando Alonso é biônico, velho. Não, faz sentido, assim, tipo, parece legal, né? É o passive-aggressive, né? Passivo-agressivo. Tipo, é uma coisa legal, mas que assustadora, realmente... né? É aquela coisa, de novo voltando a casos antigos, né? Eu já ouvi história, até o Flávio Gomes contando a do Rubinho, que na época que tava correndo o Rubinho Schumacher, em alguma pista, não sei se foi na Alemanha, em Hockenheim, quando era o circuito antigo, em algum lugar, o Schumacher fez a melhor volta dele e ele mudou o balanço do freio 14 vezes numa volta. 14 vezes. É bizarro. E aí o Rubinho chegou e falou, isso eu não consigo fazer. Prova que o Schumacher é melhor, assim, sabe? Tipo assim, é incrível. Pra ele fazer o melhor possível em cada curva, ele mudou o balanço do freio 14 vezes. 14 vezes, exatamente. Então, tipo, aí o Rubinho falou, isso eu não consigo fazer. É a mesma coisa nesse caso. O que o Fernando Alonso faz, o Stroll não consegue fazer, cara. Porque é outro nível. Eu acho que, assim, dos pilotos em atividade, quase nenhum consegue fazer o que o Fernando Alonso faz, sabe? Tipo assim... Também acho que não. Assim, acho que a visão de corrida dele, eu acho que nenhum. Nem o Hamilton, que é 7 vezes campeão, nem o Verstappen, por enquanto. Eu acho que isso é uma coisa do Alonso. Mas, falando nisso tudo, eu vou dar nota 9,5 também pro Alonso. 9,5 pro Alonso. Cara, Fernando Alonso é fantástico, viu? Incrível, incrível, incrível. Acho que tudo que a gente tinha que comentar, a gente já comentou. A diferença dele pro Stroll é bizarra. O Alonso, eu acho que ele malha as costas todo dia para poder segurar essa equipe, porque tá levando nas costas sozinho e é incrível. Olha, é que não dá para dar 10, cara, porque não tem como, mas eu vou dar a mesma nota do Sérgio Pérez, nota 9 pro Fernando Alonso, porque... Deixa eu falar, eu não acho que a Aston Martin é o segundo melhor carro, mas com o Fernando Alonso é. Exato, exatamente, não é o Aston Martin com o Fernando Alonso é o melhor carro, né? E eu vou dar a mesma nota que o Pérez, porque eu acho que ele fez a corrida solitária, mas os carros que estavam atrás nessa corrida não eram melhores que a Aston Martin com o Fernando Alonso. Esse porque eu acho que é o ponto. Eu acho que ele tá outro planeta. O cara tá brilhando demais. Só lembrando que esse é o 4º pódio em 5 corridas do Alonso, e nessa temporada ele tem mais pódios do que nas 7 últimas temporadas que ele correu combinadas. Já tem mais pódio hoje do que os 7 últimos anos dele combinados. E só mais uma coisinha sobre o Verstappen, é a 24ª corrida que ele acaba consecutiva, que é o maior recorde do grid agora, ninguém conseguiu pontuar
e terminar corridas 24 vezes, ninguém tem esse negócio. Ele empatou com o Sebastian Vettel com 38 vitórias na Red Bull, tá 3 do Senna, e ele foi o primeiro piloto a largar em nono e ganhar uma corrida desde o Niki Lauda no Grande Prêmio da França de Dijon em 84. E antes do Verstappen, só 5 pilotos venceram largando em nono na história da Fórmula 1.